Aula de matemática, ensino médio. Para quem não me conhece, sou estagiário Edivaldo Cardoso de Araújo, aluno do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí, Campus Cocal. Nosso tema da aula de hoje, galera, é pontos notáveis da parábola. Pontos notáveis da parábola. Alguns pontos da parábola apresentados a seguir merecem destaque por facilitarem a construção do gráfico da função polinomial do segundo grau, ou conhecido como função quadrática. Pontos de intersecção da parábola com o eixo OX, ou seja, OX é o eixo das abscissas. Uma parábola de equação y igual a x² mais bx mais c pode ter um ou dois pontos em comum com o eixo das abscissas ou não interceptar esse eixo. Para identificar qual dessas possibilidades ocorre, basta atribuir valor zero à variável y, obtendo, ou seja, onde tem o y, trocamos por zero. Esta equação chamamos de 1. Pela forma resolutiva de uma equação de segundo grau, temos a forma resolutiva, aqui que é a fórmula de Bhaskara, que é o menos b mais ou menos raiz quadrada de delta, dividido para 2 vezes o a, em que o delta é b ao quadrado menos 4ac. Se delta é maior do que zero, é positivo, então, mais ou menos, raiz de delta assumirá dois valores reais distintos. Logo, a equação 1 terá duas raízes reais distintas, x1 diferente de x2, assim os pontos de intersecção da parábola com o eixo OX serão x1 0 e x2 0. Se delta é igual a zero, então a raiz de delta assumirá apenas o valor zero. Logo, a equação 1 terá duas raízes reais, x1 igual a x2. Logo, a parábola será tangente ao eixo OX no ponto de abscissa x1 igual a x2. Se o delta é menor do que zero, ou seja, negativo, então a raiz de delta não existe no conjunto dos números reais. Logo, a equação 1 não terá raiz real. Portanto, a parábola não terá ponto em comum com o eixo OX. Note que as abscissas dos pontos de intersecção da parábola com o eixo OX são as raízes da função que essa parábola representa. Ponto de intersecção da parábola com o eixo OY, ou eixo das ordenadas. Para obter esse ponto, atribuímos valor zero à variável x da equação da parábola y igual a x² mais bx mais c. Y igual, trocamos o x por zero, 0 ao quadrado é zero, vezes zero que é zero, vezes a dá zero, b vezes o x, no caso o x trocamos por zero, b vezes zero dá zero, 0 mais zero dá zero e 0 mais c é c, por isso y igual a c. Logo, o ponto de intersecção da parábola com o eixo OY é 0c. Exemplo, para esboçar o gráfico da função y igual a x² menos 6x mais 5, vamos obter os pontos de intersecção da parábola com os eixos OX e OY. Fazendo o y igual a zero, temos x² menos 6x mais 5 igual a zero. Trocamos o x, aliás o y, por zero. O delta, b ao quadrado menos 4ac, trocamos o b por menos 6, que é o b, o c é 5 e o a é 1. Trocamos o a por 1, esse a por 1, e o c trocamos por 5. Resolvendo, menos 6 ao quadrado, o 2 indica quantas vezes a base é multiplicada. O 2 é o expoente e a base é o menos 6. Menos 6 vezes menos 6, que dá 36. Menos 4 vezes 1, 4. 4 vezes 5, 20. Então, 36 menos 20, 16. Delta é 16. Menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a é a fórmula de Bhaskara. Trocamos o b por menos 6, o delta por 16, já encontrado aqui acima. E o 1 é o valor a, que está bem aqui na função. Menos por menos é mais, 6 positivo, mais ou menos raiz de 16, que é 4, 2 vezes 1 é 2, 6 mais 4 são 10, dividido para 2 é 5, 6 menos 4 são 2, dividido para 2 é 1.
Assim, a parábola intercepta o eixo OX nos pontos 1, 0 e 5, 0, que são as raízes. Fazendo x igual a 0, temos y igual a 0 ao quadrado menos 6 vezes 0, ou seja, onde tem um x, trocamos por 0, mais 5. 0 ao quadrado é 0 vezes 0, que é 0, menos 6 vezes 0 é 0, 0 menos 0 é 0, 0 mais 5 é 5. Então, y igual a 5. Portanto, a parábola intercepta o eixo OY no ponto 0,5. Desse modo, o esboço do gráfico da função y igual a x² mais menos 6x mais 5e. Verificamos que, se o ponto em que a parábola intercepta o eixo y é o 0c, não haveria nem a necessidade de ter calculado, substituído o x por 0 na função para encontrar o 5. Vejamos que o c é esse número, é o 5, o ponto 0c, 0,5, corresponde ao ponto 0,5, sem haver a necessidade de substituir o x por 0, já como o ponto é 0c que intercepta o eixo y, está aí, o 5 é o c, 0c. Então, o gráfico da parábola vejamos que encontramos a raiz 1, 0, a raiz 5, 0, ou seja, o 1 e o 5 são raízes da função. E o ponto C é o 0,5 e corta a ordenada em 5. O eixo Y das ordenadas e o eixo X é das abscissas. Observe a concordância entre o sinal do coeficiente A de x² e o sentido para o qual está voltada a concavidade da parábola. Como A maior que 0, a concavidade é voltada para cima, ou seja, quando A é positivo, nesse caso o A é 1, a concavidade da parábola é voltada para cima. Caso contrário, se o A fosse negativo, a concavidade da parábola seria voltada para baixo. Mas nesse caso, ela é para cima, pois o A nesse caso é 1 e é positivo, por isso é para cima. Vértice da parábola. Para determinar as coordenadas dos vértices V da parábola de uma equação y igual a x² mais bx mais c, vamos indicar por K a ordenada de V. Assim, a reta R de equação y igual a K possui um único ponto em comum com a parábola. Vejamos, aqui a parábola, o ponto V, K, a reta y igual a K, a reta R, o y igual a K. A parábola poderia estar em qualquer outra posição. Essa ilustração pretende apenas facilitar o raciocínio. Portanto, o sistema y igual a x² mais bx mais c, o gráfico da função quadrática, e y igual a K, o gráfico dessa reta. Chamamos a primeira equação aqui de 1 e a segunda de 2. Temos uma única solução, pois tem um ponto em comum. Substituindo o 2 em 1, ou seja, a equação 2, que é y igual a K em 1, trocamos o y por K. Vejamos, trocamos o y por K, ou seja, nesse sentido, como K está no segundo membro, passamos para o primeiro membro com o sinal trocado, menos K, chamamos essa equação de 3. Ao resolver o sistema formado pelas equações de dois gráficos, obtemos os eventuais pontos comuns a eles. Como essa equação deve ter duas raízes reais e iguais, pois o sistema tem uma única solução, impomos que o delta é igual a 0. Então, o A é A, o B é B e o C da equação é C menos K. Aqui no delta, B ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C, e o C é o C menos K. Aqui realizamos a distributividade, menos 4A vezes C dá menos 4AC, o menos 4A distribuindo com o menos K dá mais 4AK. Vejamos que menos por menos é mais. Agora, galera, passamos o B quadrado para o segundo membro, menos B quadrado. E o menos 4AC passamos para o segundo membro, também positivo, 4AC. E o 4 que está multiplicando, desce dividindo. E o K fica isolado. Agora, colocando o menos em evidência nessa expressão aqui no numerador, temos menos que multiplica B² menos 4AC. Se realizamos a distributividade do menos, volta para a equação anterior. Vejamos, menos vezes o B dá menos B².
o menos vezes o menos 4AC dá mais 4AC, porque é menos por menos, volta ao anterior. Como b quadrado menos 4AC é delta, trocamos esse parênteses por delta. Então, menos delta sobre 4A. O K, nesse caso, é menos delta sobre 4A. Então, a ordenada do vértice é y do vértice igual menos delta sobre 4A. Substituindo o K por essa expressão, que é o K, é 4A, tal, né? O K é essa expressão. Na equação 3, obtemos, equação 3, onde tem o menos K, trocamos por o K por essa expressão. Vejamos, aqui, Como tem um 4 no denominador, 4A, então o MMC dessa expressão toda é 4A. Dividimos 4A para 1, que aqui abaixo desses números tem um 1 escondido, né? 4A dividido para 1, 4A, vezes o AX quadrado aqui, 4A vezes o AX quadrado. 4A dividido para 1, 4A, 4A vezes BX, 4A vezes BX. 4A dividido para 1, 4A, 4A vezes C. Então, 4A vezes C. Agora aqui realizamos 4A dividido para 4A é 1, uma vez o numerador é o próprio numerador. Realizamos aquela distributiva, né? A propriedade distributiva da multiplicação com o menos, menos que multiplica o 4AC, tá aqui, menos que multiplica o 4AC, e menos que multiplica o menos b quadrado, e menos que multiplica o menos b quadrado. Agora aqui, 4A vezes ax quadrado, o a vezes a é produto de potência de mesma base. Repete a base a e soma os expoentes. Com o expoente é 1 e 1, 1 mais 1 é 2. Por isso que fica 4a ao quadrado, x quadrado, mais 4a vezes bx dá 4abx. 4a vezes c, 4ac. Menos por mais, menos 4ac. Menos por menos, mais b quadrado. Simplificamos aqui, pois é zero, né? 4ac menos 4ac, simplificamos. Agora multiplicamos cruzado. 4, essa expressão de cima vezes 1 é a mesma expressão. E 4a vezes 0 é igual a 0. Essa expressão aqui, simplificando, escrevendo na forma de um produto notável, 2ax mais b ao quadrado, representa essa mesma expressão. Vejamos que, lembramos que o produto notável 2ax mais b ao quadrado é o quadrado do primeiro, o 2ax ao quadrado dá 4ax quadrado, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, volta para cá, mais o quadrado do segundo, ou seja, vem para cá. Essa expressão aqui, ela é igual a zero quando essa potência só pode ser zero quando o que está dentro do parênteses, que é a base, for igual a zero. Vejamos, 2ax mais b é igual a zero, para aquela expressão lá ao quadrado seja zero. Passando b para o segundo membro, menos b, e o 2a, passando dividindo, temos x igual a menos b sobre 2a. Assim, a abscissa do vértice é x do vértice, igual a menos b sobre 2a. Concluímos que o vértice V da parábola de equação y igual a ax quadrado mais bx mais c é o ponto V, x do vértice menos b sobre 2a e y do vértice menos delta sobre 4a. O vértice, exemplo, o vértice da parábola de uma equação y igual a x quadrado menos 6x mais 5 é dado por vértice, né, x do vértice e y do vértice, que é o vértice, em que o x do vértice é menos delta, aliás, é menos b sobre 2a, que é igual. Trocamos o b por menos 6, que é o valor de b, dividimos por duas vezes o a é 1. Menos por menos dá mais, 6 positivo dividido para 2 vezes 1, que é 2, 6 dividido por 2, 3. Y do vértice menos delta sobre 4a. Menos, o delta é o b ao quadrado, tá aqui, menos 6 ao quadrado, menos 4 vezes o a é 1, vezes o c é 5. Então, menos 6 ao quadrado é o menos 6 vezes o menos 6, que é 36. Menos 4, 1 vezes 1 dá menos 4, e menos 4 vezes 5 dá menos 20. 36 menos 20 é 16. Com o menos, fica menos 16. Dividido para 4 vezes 1, que é 4. Então, menos 16 dividido para 4 dá menos 4.
Portanto, o vértice da parábola é o ponto V, 3 e menos 4. Vejamos, o vértice é o ponto 3 e menos 4. Esse 5 é aonde é o valor C, ó, é aonde o gráfico corta o eixo Y. E 1 e 5 são as raízes encontradas do gráfico, da função. Como a parábola é simétrica, a abscissa do vértice é a média aritmética entre as raízes, quando existirem. Para obter a ordenada do vértice, basta substituir a abscissa na equação da função. Como eu poderia determinar o vértice da parábola do exemplo acima sem usar as fórmulas x do vértice e y do vértice? A abscissa do vértice é a abscissa do ponto médio do segmento do eixo OX, cujos extremos têm como abscissas as raízes 1 e 5. Logo, a abscissa do vértice é 3. Vejamos que a média aritmética é soma das extremidades, né? E para encontrar o ponto médio, ó, é 1 mais 5, que é 6, dividido por 2, que dá 3. Ó. 1 mais 5, 6. 6 dividido para 2, 3. Encontramos a abscissa do vértice. Agora, substituímos o x por 3 na equação y igual a x² menos 6x mais 5, que é essa mesma equação, aliás, função. E o valor de y correspondente é a ordenada do vértice. Ó, trocamos o x por 3, 3 ao quadrado é 9, menos 6 vezes 3, 18. 9 menos 18 dá menos 9, mais 5, que dá menos 4. Assim, temos que o vértice é 3 e menos 4. Da mesma modo que encontramos utilizando a x do vértice e y do vértice, as duas equações. Então, bons estudos, galera, e até a próxima aula. Qualquer dúvida, coloque aqui nos comentários ou poste suas dúvidas lá no grupo do WhatsApp.